Oi, você tá aqui? Amiga, se você chegou agora é porque eu estou de férias, viajando maravilhosa. Você quer viajar também? Não sabe como planejar? Ô, meu amor, não, viagem a gente paga antes de ir, não é depois não, você ainda tá pagando no anterior. Não, calma, como eu não gosto de aproveitar a vida sozinha, fica tranquila, a gente vai planejar suas próximas férias juntas, tá bom? Vem comigo, bora pra planilha. Então vamos lá, meu amor, vamos começar a planejar a coisa mais legal das finanças, que são as nossas férias. Eu acho que a gente podia planejar uma viagem assim, together, eu e você, pra praia queridinha do momento, que é João Pessoa. Vamos lá? Vamos planejar uma semaninha em João Pessoa, eu e você? Coloquei aqui pra gente já a minha planilha, ferramenta de planejamento de viagem que eu passo para os meus clientes, mas como você é minha amiga e eu acho que você merece o melhor, a gente vai usar elas juntas, né? Vamos lá? Vamos planejar? Veja, nessa planilha aqui a gente tem uma viagem de 15 dias, mas como eu e você vamos ficar só uma semana, a gente já pode começar tirando esses outros dias excedentes, né? Afinal de contas, a planilha está aí para ser o quê? Personalizada por vocês todos, né? Clientes e amigos. Então vamos lá, me sobraram aqui, ó, um total de 7 dias. Veja que eu tenho na minha primeira coluna o dia da viagem, dia número 1, dia número 2, dia número 3, certo? Para eu poder já começar ali sabendo quantos dias eu tenho. No caso, nós temos 7 dias para curtir maravilhosa João Pessoa. Depois disso, a gente tem que ver qual que é o dia do mês e qual que é o dia da semana, porque assim, precisamos planejar ali os nossos voos, né? Pra Jampinha, vamos escolher aqui um mês chuchu beleza para ir pra João Pessoa. Vamos em novembro? A gente pode pegar inclusive uns dias assim que os voos são mais baratos, tipo terça-feira. Então a gente pode ir no dia 4 e voltar no dia 11 de novembro. Vamos dizer então que essa seja a nossa data? A gente muda aqui, vamos mudar o ano e vamos mudar o dia, certo? Vamos puxar aqui, ver se ele já preenche para mim. Tcharam! Preencheu para mim, muito bem. A gente vai mudar aqui para terça-feira, certo? Porque começamos aqui numa terça-feira. E aí nós precisamos dos outros dias. Então terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo e segunda, né? A gente volta, na verdade vamos precisar inserir mais uma linha? Não, vamos voltar na segunda, na verdade, né? Dia 10 para poder dar 7 dias. Eu já estava aqui me estendendo, botando um dia a mais. É porque eu amo de uma pessoa, amiga, me perdoa. Agora que nós decidimos quais são os dias que a gente vai, do mês, quais são os dias da semana, vamos escolher... Bom, aqui a gente vai passar a base numa cidade só, né? Inclusive o nosso pernoite também. Mas veja que a nossa planilha, ela permite que você coloque mais de uma cidade base para sair o seu passeio e mais também de uma cidade de pernoite. Quando a gente planeja viagens mais complexas, né? Tipo quem faz mochilão na Europa, ou até mais aqui perto, né? Se você for pro Jalapão, por exemplo, você vai dormir cada dia em um lugar diferente. Delícia, viajar! E aí a gente precisa fazer essas mudancinhas, por isso que a planilha já tem esse espaço por aí, certo? Agora, vamos para a coisa que interessa, que são os preços, né? Uma vez que a gente tem quantos dias nós vamos ficar, qual dia do mês nós vamos, certo? Qual mês, qual ano, qual dia, a gente pode começar a nossa pesquisa, porque sem isso não dá para pesquisar nada, né? Os maiores gastos que a gente tem em viagem geralmente são passagens aéreas ou transporte, gasolina, dependendo de como a gente for. Depois vem a nossa hospedagem, que aí o estilo de hospedagem muda demais o custo de uma viagem, não é mesmo? Depois vem os passeios, porque tem passeios caríssimos e tem passeios de grátis, igual simplesmente ficar um dia ali na praia pode sair de graça, né? Ou pode sair bem caro também, dependendo do seu estilo. E depois vem um grande vilão, que é a alimentação, né? E aí, meu amor, você já tem uma noção de quanto você gasta no seu dia a dia, mesmo na sua cidade, já ajuda muito, né? Afinal de contas, você não vai mudar a sua alimentação da água pro vinho na viagem, vai comer uma coisinha ou outra a mais, porque, né, férias, mas
não vai virar um outro ser humano, né? Então é bom a gente saber a nossa média. Vamos começar então uma pesquisa por voos? Eu vou ter que escolher um lugar de partida. Vou escolher aqui Brasília, que é a cidade que eu moro, certo? Mas você coloca aí a sua viagem, certo? A sua cidade de origem. Vou colocar aqui então os dias que nós escolhemos, que é o dia 4 e o dia 10. Concluído. Vamos pesquisar então, né? Google Voos. Você pode usar a ferramenta que você quiser, meu amor. Aqui a gente não faz propaganda para a companhia aérea, a não ser que elas queiram me pagar. Aí a gente faz, mas por enquanto, não. Temos aqui, ó, meu amor, eu gosto de um voo direto, tá? Eu costumo me dar esse luxo. Temos aqui uma opção, ó, com uma parada, mas veja, a diferença não tá muito grande. Por que tu vai pegar escala se você consegue ir, né, sem escala, mais barato? Não vamos. Então vamos escolher esse voo maravilhoso aqui, que vai direto. E aí vamos escolher um outro sem escala. Bom, esse aqui é voltando com a Gol, um horário não muito bom. Eu, do jeito que sou, escolheria provavelmente qual? Esse daqui, das 5 da tarde, porque eu ainda aproveito o dia. Veja, tudo depende do seu ponto de vista, porque ele é um pouco mais caro, porém você aproveita mais o último dia, então você dilui um pouquinho aí no tempo, você vai poder, é como se você tivesse bem mais tempo de viagem, né, com relação a você sair, por exemplo, 5 horas da manhã, nesse voo aqui, que inclusive eu já peguei de João Pessoa para Brasília, terrível, tenho que acordar muito cedo. Então vamos colocar, você teria essa opção aqui também de voltar bem tardão, mas vou botar aqui o das 5 da tarde. Temos então um custo de R$ 1.544. Muito bem, já temos aqui o primeiro dado, R$ 1.544, certo? Os outros a gente vai colocar 0 porque a gente vai pagar isso aqui só uma vez. Veja, já temos um dado importante da nossa viagem, já conseguimos chegar e voltar para casa sã e salvas, não é mesmo? Depois disso, meu amor, a gente tem que escolher a nossa hospedagem. Então, vamos lá para João Pessoa. Vamos ver o que tem em João Pessoa nesses dias. Saindo dia 4, voltando dia 10. Vamos lá, pesquisar. Muito bem. Aqui, né, meu povo, quem tá acostumado aí com Booking, inclusive Booking também não me paga, se quiser Booking paga nós e a gente faz mais vídeo de planejamento de viagem sem problema nenhum, então podendo me patrocinar, não tem problema. E aqui a gente tem uma série de opções em João Pessoa. Você vai procurar o quê? Pela localização que você quer, né? Eu, boa conhecedora de Jampinha, maravilhosa, escolheria para uma pessoa que fosse pela primeira vez ficar provavelmente ali pro Cabo Branco e tal, que é uma área mais turística. Aí você pode inclusive vir aqui, né? E fazer o seu filtro por bairro. Cadê Booking? Não me decepcione. Aqui, Praia do Cabo Branco. Temos um filtro, não é mesmo? Filtramos por localização. Agora a gente vai filtrar o quê? Por preço também, né? Porque a gente não é besta. Então vamos lá. A gente vai ordenar por preço, o mais baixo primeiro. Não quer dizer que a gente vai pegar qualquer espelunca que apareça no mundo, mas a gente vai tendo uma noção, né? De quanta coisa pode custar. Isso aqui para 6 diárias estamos encontrando por R$ 900 para 2 adultos. Barato, né, meu povo? Porque se você for calcular aqui, ó, o que está saindo 905 dividido por 7 diárias, R$ 129, muito barato, né? Tá explicado porque que as pessoas amam tanto João Pessoa. Olha esse estúdio aqui, lindo, querido, 100 metros da praia, R$ 919. É claro, meu amor, que você vai olhar as avaliações todas, né, de cada uma das hospedagens. Eu não vou parar para fazer isso aqui para você, porque a ideia não é a gente falar de João Pessoa, é a gente falar do planejamento financeiro da viagem, né? Então eu vou pegar aqui o dinheiro, mas aí na sua casinha você entenda, minha amiga, que você vai pesquisar as avaliações para ver se vale a pena. Então eu tô vendo aqui que a gente tem um monte de opção bem bacaninha por menos de R$ 1.000, mil e pouquinho, certo? Como eu gosto de chutar os preços para mais, porque sempre tem uns imprevistos, então eu prefiro viajar com um pouquinho mais, porque aí eu gasto menos, mas se tiver um imprevisto, acaba ficando elas por elas. Eu vou colocar aqui um valor de 1.200, mas você tá vendo que você consegue por menos que isso, certo? Então, 1.200 dividido por 7 daria uma média de quanto aqui por dia? Vamos calcular?
171. Então vamos arredondar para 170, certo? Tá barato se hospedar em João Pessoa, hein, gente? Sinceramente, olha, eu que sou uma pessoa viajadeira, você não acha hospedagem por esse preço aqui em qualquer lugar, não. Ainda mais hospedagem, pô, João Pessoa tá realmente, assim, passando inveja. Aí, escolhemos aqui já a nossa hospedagem, o nosso voo, nossos passeios, não é mesmo? A gente vai fazer o que agora, meu amor? A gente vai pensar nos nossos passeios e no nosso transporte. Em João Pessoa, você pode alugar carro. É uma cidade muito tranquila de você alugar carro e se locomover por lá. Nem toda cidade é assim, né? Você vai ter que pesquisar aí no seu destino como é que funciona isso. Aqui você pode escolher se você vai alugar o carro em João Pessoa e fazer por conta ou se você vai fazer passeios. Tudo tem seus prós e contras. Vamos pensar que você é uma pessoa que gosta do passeio, porque tem o guia e o cara vai te falar lá, vai te contar tudo, você não vai ter que se preocupar com rotas, com dirigir, com alugar carro, que também tem seus custos, tem o seguro, tem um monte de questões, né? Então vamos supor que a senhorita vai fazer passeios e se locomover de Uber quando estiver andando aí pela cidade. Escolhemos aqui, para não dizer que selecionei ninguém, a primeira empresa que apareceu aqui no Google, temos exemplos de passeios por maravilhosa João Pessoa. Vamos dizer aqui então que você é uma pessoa passeiuda, você quer fazer pelo menos uns 3, 4 passeios aí nesses dias. Não é obrigatório, né? A gente está aqui fazendo uma brincadeira de orçamento, mas você adapta a sua realidade, certo? Então vamos lá. Vamos supor que você quer ir para piscinas naturais do Seixas no primeiro dia. Recomendo, gente, inclusive, delícia, piscinas naturais. Aí aqui você já vai gastar o quê? R$60. O resto do dia, meu bem, você passa na praia de Cabo Branco, inclusive, porque esse passeio sai de Cabo Branco. E aí você fica lá curtindo prainha, delícia. Vamos dizer que você já foi na piscina natural, no dia seguinte você não quer ir em piscina natural, não? Você quer fazer um combo aqui, ó, do litoral sul de quadriciclo, tá saindo R$230. A gente vai pôr 230, mas você sabe que se você tiver em mais pessoas, essa for uma viagem em casal, uma viagem amigas, que nós vamos fazer juntas, a gente vai dividir esse valor, né? Mas por enquanto estamos fazendo essa planilha aqui para uma pessoa só, para facilitar, certo? Então vamos fazer aqui o quadriciclo. No outro dia, a gente vai fazer aqui, ó, o combo do litoral norte, Areia Vermelha, Fortaleza de Santa Catarina e o tradicional, famosíssimo Pôr do Sol do Jacaré, do seu Jurandir do Sax. Vamos botar aqui então, R$150 você gastou, certo, meu bem? Depois, o que mais que temos para explorar João Pessoa, né? Você tem aqui só o passeio de buggy. É isso, né? O que a gente tem aqui. Eu sei que tem outros passeios, inclusive passeio de buggy pelo litoral norte, que eu não sei se está incluído aqui, porque aqui ele só está botando areia vermelha, mas aí estou me adentrando muito à especificidade de João Pessoa, né, gente? Eu vou colocar aqui, vamos supor que tenha o outro passeio que você vai lá pelas praias, que são lá pro lado de Cabedelo, R$230, certo? Para ir pro litoral norte. E nos outros dias você vai gastar um Uberzinho para você ir para cá ou para lá. Vamos supor que você gaste aí uma média de R$100, certo? Por dia, inclusive aqui no final, vamos dizer que isso já inclui a sua ida e volta do aeroporto. Chegamos a 970 de passeio. Se a gente fosse alugar carro, meu povo, não ia sair muito mais barato que isso não para uma semana. Depende, claro, do tipo do carro que você aluga, se você paga seguro ou não, mas também tem aí seus poréns, né, de preço. Bom, colocamos aqui passeios, o transporte, na verdade, a gente colocou errado, né, colocou ali. Vamos mudar, que nesse dia não vai ter passeio, aqui vai ser transporte. Para não dizer que eu fui assim, mala, que falei que você não vai nem sair para jantar nos outros dias, eu vou botar 50 aqui, porque depois vão comentar que o Uber tá caro, tá mais caro. Colocamos, certo? E agora a gente vai para a grande facada de muita gente, porque tem pessoas que falam, nossa, mas eu orcei a viagem e ia dar só um pouquinho, e quando eu vi eu gastei muito mais, como é que foi meu dinheiro, onde é que foi parar isso? Comida, meu amor. Comida. Você pediu aquela peixada enorme que tem na praia, que vem aquele peixe que fala que é para uma, na verdade, alimenta 3 pessoas de uma vez, farofa, caramba. Aí à tarde você foi tomar um sorvete, depois você tomou um café, comeu um bolo. Aí à noite você foi jantar naquele restaurante chique. Isso tudo somando, linda, a semana toda
dá muito dinheiro, né, amiga? Então a gente tem que ter uma noçãozinha de quanto que a gente vai gastar de comida na nossa viagem. Vamos dizer aqui, você é uma pessoa sozinha, vamos dizer que você quer comer bem, você vai gastar aí pelo menos uns R$200 por dia, se for para comer bem. Aqui é onde eu posso ser cancelada, né? Porque esse negócio de comida, as pessoas ou vão dizer, o quê? Restaurante tá caríssimo, R$200 não paga nada. Lembrando que aqui eu não tô falando de uma refeição, eu tô falando de um dia inteiro de refeições, certo? Café da manhã, lanche, almoço e janta. E vai ter gente que vai falar, meu Deus, que absurdo, eu passo o dia com R$50. Então, assim, posso ser cancelado tanto pra cima quanto pra baixo? Posso, tô arriscando aqui o meu? Tô. Mas é isso, né, meu amor? Eu tenho que escolher um número pra botar aqui na planilha. Aí você faz assim, ao invés de você ficar chateado comigo, se você não concordar com esse número, você faz o quê? Cria com o seu número, com a sua realidade, mais barato, mais caro, você muda lá também, os voos e tal, às vezes você é a pessoa das milhas, né, você não vai pagar, então você faz aí as adaptações para você, certo? E aí aqui na programação a gente tem que preencher o que a gente colocou lá, né, aqui eu coloquei que eu vou para Piscinas do Seixas, o outro era, quem que era mesmo, gente? Era Litoral Sul, não era isso? E aí o outro que a gente viu era Areia Vermelha, muito legal a Areia Vermelha, gente, um banco de areia no meio do mar, muito massa. Às vezes fica cheio demais, mas é muito massa. No outro dia a gente colocou que ia pro Litoral Norte e aí depois, você que não é boba nem nada, vai ter seus demais dias livres para explorar e ser feliz, certo? Então, meus bens, a gente preencheu aqui uma planilha, veja, diferente de você viajar e depois pensar, meu Deus, como que minha fatura de cartão chegou nesse valor, eu não sei o que aconteceu. Não, você vai planejar a sua viagem antes, vai saber quanto que ela custa, sabendo quanto que ela custa, você vai se preparar com antecedência para você poder pagar essa viagem na paz de Cristo e viajando e levando o seu dinheirinho para já gastar lá, né? Então, neste exemplo aqui, singelo, com a cidade que nós amamos, João Pessoa, esta viagem para uma pessoa só ficaria 5.304. Veja, porque essa pessoa está pagando tudo sozinha. Se você viaja com mais de uma pessoa, né? Se você viaja aí em casal, se você viaja aí de amigas, isso pode se baratear também. Divide passeio, divide hospedagem, divide aluguel de carro, então pode ficar mais barato. Por isso que o exemplo aqui é só de como você planejar e não do valor em si. Você vai colocar os seus aí, certo? Nessa planilha, você pode colocar quanto você já pagou. Vamos supor que eu achei uma promo massa tal, ou então eu já paguei de cara essa passagem aérea, paguei à vista. Posso dizer aqui, ó, que eu já paguei, por exemplo, os 1.544 da passagem. Ponho aqui que eu já paguei. Vamos supor que essa viagem, ó, a gente está agora em agosto, né? Então, setembro, outubro, novembro. Vamos dizer que eu tenho aí no máximo 3 meses para pagar, que é o mês da viagem. Eu coloco aqui 3 meses e ele vai gerar para mim um aporte mensal necessário. Se eu tenho que economizar R$1.200 para fazer essa viagem em novembro, veja, porque eu estaria planejando bem em cima da hora, já está perto. Vamos supor que eu tenha mais tempo, 6 meses para planejar minha viagem. Então isso já reduz minhas economias necessárias no mês para R$626, certo? Então com quanto maior a antecedência que eu planejo a minha viagem, mais tranquila eu fico para pagar essa viagem depois, concorda comigo? Então, meus amores, é assim que a gente faz planejamento de viagem para poder viajar tranquilo. A gente pode, inclusive, usar isso para ter uma noção de quanto que a gente deve reservar todos os meses da nossa vida, caso a gente queira viajar todos os anos, de forma que eu guarde esse dinheiro até mesmo sem ter a viagem marcada, porque eu sei que depois eu vou marcar, eu sei que depois eu vou gastar, isso faz parte da minha rotina viajar. Se eu estou sempre fazendo algum plano de viagem, então eu tenho que estar sempre investindo e aportando para poder viajar, senão toda viagem vai ser um susto, toda viagem vai ser uma surpresa. E se eu sei que eu não preciso estar sempre passando minhas viagens no crédito, né? Que diferença faz na minha finança mês a mês se eu estou pagando a parcela da viagem passada ou se eu já estou investindo para a viagem futura? Se eu estiver gastando o mesmo valor no mês, assim, gente, se é possível fazer uma coisa, então é possível fazer a outra coisa. Vocês concordam comigo?
Então, basicamente, hoje eu queria que vocês entendessem isso, que viagem a gente planeja antes, a gente coloca os nossos gastos antes, a gente vê o que a gente quer fazer, o que vai custar. Nessa brincadeira, eu vejo se eu não tô pensando em passeio demais. Se eu olho para esse orçamento e falo, nossa, tá muito caro, eu não tenho R$5.300 para viajar. Então, talvez eu tenha que diminuir quanto que eu gasto de comida por dia. Vai ser um restaurante só, ou 2, não vou poder ir todos os dias em restaurante. Ou talvez eu vou ter que reduzir aqui o meu gasto com passeios. Poxa, esse outro bug aqui eu vou tirar, entendeu? Você vai fazendo aí as suas concessões. Porque uma viagem, ela pode às vezes custar 3 mil, ela pode custar 10 mil, ela pode custar 20 mil. Se a gente quisesse colocar resorts caríssimos, a gente colocaria. Se eu quisesse alugar um carro de luxo, eu alugaria, certo? Se eu quisesse fazer passeios privativos, porque esses aí são em grupo, eu poderia fazer privativos. Essas coisas, elas vão encarecendo, né, o nosso valor final aí. Então, quando a gente tem essa noção, fica mais fácil de eu planejar. E você pode fazer isso para viagens de 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 10 semanas, quanto tempo você tiver, né? Você vai adaptando e vendo quanto que isso vai custar, certo? Então é isso, minha galera. Usem uma planilha, ou se você não quiser usar uma planilha, você pode fazer a mesma coisa, isso que tá aqui, num caderninho. Não é preciso planilha. Você pode usar essa mesma ideia aqui, fazendo o seu caderninho de Libra, certo? Vai anotando lá com sua canetinha Bic e bote lá os seus preços. E esse mesmo raciocínio é possível você fazer numa folhinha de papel, no guardanapo do boteco, se você quiser planejar a sua viagem tomando uma cervejinha na sexta-feira à noite, certo? O importante, galera, é não se endividar para viajar, certo? A gente aproveita mais a viagem, fica mais tranquilo quando a gente consegue pagar ela antes, certo? Entendeu? Gostou desse conteúdo? Deixa suas dúvidas aqui embaixo, se você tiver, tá bom? Se for criticar, faz com carinho. Viu como é tranquilo, amiga? É assim, vai botando todos os dados, aí você já sabe até o aporte que você precisa para você botar todo mês, viajar todo ano. É assim que se faz. Agora, dá licença que eu tô atrasada e preciso correr para minha viagem. Tchau!